Olá, olá, paz de Deus a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha página. Olha só, eu venho falar rapidamente hoje sobre um rei no qual o Senhor Deus, o nosso Deus, rejeitou e se arrependeu de ter mandado Samuel ungí-lo. Você sabia que Deus se arrependeu e mandou Samuel rejeitar a Saul? Foi mesmo, mas vamos lá. 1 Samuel 10, versículo 1 diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? O capítulo diz assim: Samuel unge a Saul a rei. Ali, quando o Senhor falou com Samuel, o Senhor falou a Samuel: Samuel, este dominará todo o meu povo em Israel. Saul, eu quero que você vá lá e unja ele. E Samuel foi e fez isso. O Senhor falou com Samuel no capítulo 9, mas no capítulo 10, versículo 1, o Senhor foi lá e Samuel ungiu a Saul a rei. E neste intervalo, o Samuel já ficou bravo com o Saul, porque Saul tinha feito holocaustos sem a ordem de Samuel. Samuel tinha falado para Saul durante 7 dias aguardar, para não fazer nada, e passou-se 7 dias, Saul foi lá, fez holocausto, muitas coisas sem falar com Samuel. Samuel ali já ficou muito irritado com o Saul. Mas em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, diz assim: Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos meus olhos, aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor falou para Saul ir lá na terra de Amaleque e acabar com tudo, acabar com os homens, acabar com as mulheres, acabar com o gado, acabar com tudo. Mas Saul não fez aquilo que era da vontade do Senhor. Saul não obedeceu e não cumpriu aquilo que Samuel disse a ele. Samuel falou: Saul, vai lá na terra de Amaleque, acaba com todo o povo, com todos os gados e com tudo. Mas Saul não obedeceu a palavra e não fez isso. Porém Samuel disse, versículo 22, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque Samuel, quando chegou na casa de Saul, ele ouviu bodes, bezerros, tudo lá fazendo barulho dos animais. Ele falou: mas o que é isso? Aí Saul falou: não, isso aí é o que sobrou lá da terra de Amaleque, ficou lá para trás e nós trouxemos. Mas espera aí, o Senhor mandou acabar com tudo. O Senhor pediu para que você fosse lá e matasse e acabasse com tudo. Não, mas eu estou trazendo para fazer holocausto no altar do Senhor. O Senhor não recebe esse tipo de holocausto. Por isso que tem essa frase que a gente fala no Brasil, no mundo afora, uma frase dita popular: eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que Samuel falou a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Em vez de obedecer e acabar com tudo que existia na terra de Amaleque, não. Ele preferiu trazer os gados, o alforje, e deixar lá para sacrificar ao Senhor. E o Senhor não aceita esse tipo de sacrifício. Tem muitas pessoas que Deus tem ungido, tem levantado, mas de verdade o Senhor tem arrependido de levantar muitas pessoas. O Senhor tem rejeitado muitas pessoas que Ele ordenou a ser ungido, a levantar como um rei, como um embaixador, como um sacerdote, como um homem ou uma mulher de Deus. Você já parou para pensar? Saul era um homem que ia mudar tudo, era um homem que ia dominar toda a terra, todo Israel. Mas Saul entrou na vida dele o espírito contrário, o espírito maligno do próprio Senhor. Quando Deus falou para Samuel: vai lá, avisa Saul que eu não quero ele mais como rei, eu tenho o rejeitado. Ali o Senhor tirou o espírito de excelência que estava em Saul
E esse espírito de excelência foi o mesmo que foi enviado a Davi. Saul, ali, ele começou a fazer muitas coisas que não estavam agradando ao Senhor. E neste intervalo, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Ele falou: não, Samuel, vamos orar a Deus, eu me arrependo do que eu fiz, eu fiz coisas que não era para fazer, eu não ouvi a voz do Senhor, mas vamos orar, vamos lá que eu quero ir junto contigo, eu quero acompanhá-lo. Ele falou: não, você não vai me acompanhar mais. A partir de hoje, você não é mais rei, você não é mais ungido, quer dizer. A partir de hoje, o Senhor se arrepende e rejeita a unção que fez em você. E neste intervalo para frente, surgiu a história de Davi, quando Davi vence ali a Golias, quando Davi vence o gigante, e ali é oferecido ao vencedor a se ganhar do gigante a filha do rei. Mas a primeira filha que ele tinha oferecido a Davi não era ela, ele já mudou. Depois Davi se juntou com Abigail, porque ele venceu ao gigante. Só que nesse momento, onde entrou a ira, a inveja de Saul com Davi, Davi fugiu todo o tempo, porque Saul queria matá-lo de qualquer jeito. Mas sabe quando foi? Quando as mulheres começaram a cantar: oh rei, 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 Saul é nosso rei. Só que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Ali, Saul já fechou o coração com Davi. Naquele momento ali, Saul falou: opa, só falta o reino para ele, só falta o trono. Ele vai querer me matar para assumir o meu reino, para assumir o meu trono. E ele começou a ouvir as pessoas: ei, Davi vai te matar, Davi vai acabar contigo, ele quer o seu reino, ele quer o seu trono. Ali, Samuel estava sempre atento a tudo o que estava acontecendo, mas Saul começou a perseguir Davi em todo instante. E Davi chegou a fazer uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Era o melhor amigo, os dois eram muito amigos. E Jonatas não entendia o porquê o pai queria matar Davi. Davi até então ficava perguntando: Jonatas, por que seu pai quer me matar? Ele falou: Davi, eu não sei porque meu pai quer matar você. Mas Saul não falava para Jonatas, porque na cabeça, na mente de Saul, ele achava que Davi queria matá-lo para tomar o seu lugar. Mas Davi em nenhum momento teve essa vontade. Tanto é que quando foi no final da história de Davi e Saul, um pouquinho antes de Samuel morrer, eles estavam fugindo. Cada lugar que Davi estava indo, chegava a Saul. Saul pegava os homens e ia atrás. Cada lugar que estava correndo, até que chegou um instante que Saul estava muito perto já de pegar Davi. Os filisteus começaram a atacar, a guerrear lá atrás. Saul voltou para defender ali com os filisteus. E Davi foi embora para uma terra, para uma cidade, para o campo. E ficou sabendo Saul aonde estava Davi. E Davi estava já descansando numa caverna. E Saul estava caminhando e chegou no lugar cansado e falou: vou sentar nessa caverna, vou descansar e entrar. Quando Saul entrou nesta caverna, Davi estava muito próximo a ele ali, bem próximo. Aí a turma de Davi falou: o Senhor é na sua vida, Davi. O Senhor acabou de dar o seu inimigo em suas mãos. Eis que Saul está aqui ao nosso lado descansando. Vamos lá para acabar com ele agora. O Senhor falou: não toque no ungido, porque Saul foi ungido por Deus. Samuel foi lá e ungiu a Saul, a rei. Então Davi falou: não, mesmo que ele está me perseguindo, ele quer me matar, ele quer acabar comigo, eu não vou derramar este sangue. Mesmo que não seja inocente, mas eu não vou derramar. Mas uma coisa eu vou fazer. Davi foi lá
e cortou um pedaço das vestes da orla de Saul e segurou na mão. Ao amanhecer, Saul sai daquela caverna e dá uns passos e vai, e Davi sai correndo, fala: Saul, Saul! Saul olha para trás e se assusta em ver Davi, fala: aqui, Saul, eu não quero te matar, Saul. Eu sou homem de bem, eu quero bem, eu não quero acabar contigo. Eu tive a oportunidade de acabar com você, mas você está ouvindo as pessoas aí falando que eu quero o seu reino, que eu quero o seu lugar, e você foi contaminado para me matar, mas eu não quero te matar porque tu és um ungido do Senhor. Naquele momento, Saul começou a chorar e se arrependeu de todo o mal que fez ali com Davi, e ali ficaram bem. Mas olha como que são as coisas. O mesmo que ungiu a Saul, Samuel, foi o mesmo que ungiu a Davi. E quando eles acabaram essa briga entre eles, passou-se uns dias, Samuel morreu. Samuel foi recolhido. Mas olha só, moral de tudo que nós falamos até agora. O Senhor se arrependeu de ter ungido a Saul. O Senhor se arrependeu do que ele fez. Ele rejeitou a unção que ele fez. Será que você hoje passa por muitos lugares e por pessoas que tem pessoas que são ungidas, são levantadas por Deus, mas Deus se arrependeu de ter ungido ou levantado? Só que nós não podemos colocar a mão. Nós não podemos tocar naquele em quem Deus ungiu. Tem muitos que não são ungidos, mas estão aí levantados. Mas tem muitos que são ungidos por Deus. E você vê que aquele que era ungido, a inveja, a raiva, a ira, entrou no coração de Saul. E lembrando, aquele espírito mau que o Senhor permitiu entrar em Saul, quando o Senhor rejeitou a unção dele, o único que podia fazer alguma coisa era Davi, quando ia tocar a harpa. Mesmo ali, quando o mal, o espírito ruim tomava a Saul, Davi ia tocar a harpa e o espírito ruim saía. Mas 2 vezes que Davi estava próximo a Saul tocando a harpa, Saul pegou a lança e tentou colocá-lo contra a parede e não conseguiu matar. Olha só, a inveja, o ódio, de graça, porque não tinha motivo. Saul não tinha motivo para querer matar a Davi. Saul não tinha motivo para querer acabar com Davi. Do mesmo jeito que você tem alguém tentando acabar com a sua história, com a sua vida, porque a inveja entrou, a raiva entrou, e tudo isso está deixando pessoas com inveja, está deixando pessoas com ira, porque você, sem falar nada, a pessoa já quer acabar contigo, você sem se levantar, sem nada, e você teve oportunidade de acabar com o seu inimigo e não acabou, porque você sabe que o seu inimigo não é você que vai acabar. Coloque na mão de Deus, que Deus vai fazer o melhor por ti. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, mas sim contra potestades, contra o mal, que o próprio Senhor permite entrar na vida das pessoas. Porque quando Deus tira o espírito de excelência, o espírito ruim entra. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo crucificado, se você está sendo acusado, se você está sendo ameaçado de morte, ei, se não for da vontade de Deus, nada vai acontecer contra a sua vida. Deus é contigo. Fique em paz, porque você é como se fosse um Davi, segundo o coração de Deus. Davi errou, Davi mandou matar, Davi pecou, mas ele era segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua casa, seu lar, e medite nessa palavra, porque Deus rejeita quem ele tem ungido. Deus rejeita quem ele levantou. Se não fizer a vontade dele, ele rejeita você para sempre. Beijo a todos, a paz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua semana, seu dia, a sua vida e os seus negócios. Tchau, tchau.